das redes sociais, tudo bem? Você costuma assistir meus vídeos? Se costuma, vai lá no YouTube, no canal Verso e Reverso e clica para assinar o canal. Então aí embaixo aparece o endereço das minhas redes sociais, começa a me seguir. Como é que é? Ah, você não gosta dos meus vídeos? Ok, então é o seguinte, recomenda para os seus inimigos e aí fica tudo numa boa, fica todo mundo feliz, porque aí você se vinga deles e eu continuo ganhando seguidores, ok? Brincadeira, segura aí na poltrona, o próximo vídeo já vai começar. Abraço, até já. Olá, assinantes do canal Verso e Reverso, amigos das redes sociais. Estou aqui hoje, terça-feira, 26 de maio, para mais uma conversa com vocês. Eu recebo diariamente com muita preocupação as notícias que nos chegam do Brasil, principalmente, claro, sobre o Covid-19. Temos notícias de que o número de mortos já passou de 22 mil. Há alguns estados que estão numa situação muito complicada, quase próximos da exaustão, né, de recursos, muito próximo do caos, e a gente continua a ver que ainda há uma baixa compreensão da gravidade do assunto, na medida em que as autoridades não se unem, não trabalham, não têm um foco comum, único, que deveria ser o foco de combater a doença, combater a pandemia. Ainda há gente muito incrédula, autoridades que falam uma coisa e fazem outra, autoridades que ficam disputando espaço político e, enfim, não é a hora de fazer isso. Então a gente vê com muita preocupação essa situação se agravando, né? O epicentro da epidemia agora está exatamente aí na América do Sul, mais exatamente no Brasil, e é com grande preocupação que a gente acompanha aqui de longe o evoluir dessa situação. Aqui nós estamos já numa fase de transição, praticamente saindo da crise. Dia 1º de junho agora terminará o estado de calamidade pública. No dia 6 de junho começa a época balnear, as praias serão liberadas, claro, com alguns cuidados de segurança. O isolamento aos poucos começa a ser um pouco mais relaxado, mas mantém-se a obrigatoriedade de distância de 2 metros entre as pessoas e principalmente do uso de máscaras sempre que se está em locais públicos ou locais fechados. Enfim, não é o que eu tenho acompanhado no Brasil, e quando alguns seguidores questionam, alguns mais exaltados, com as minhas críticas ao governo, questionam que eu não tenho direito de falar nada porque nem estou no Brasil. Enfim, eu não queria responder no mesmo tom, com o mesmo nível de ignorância, mas eu queria só lembrar àqueles que me conhecem menos de que, apesar de ser cidadão português, eu vivi no Brasil 41 anos, né? Fui para o Brasil aos 21 anos e voltei há 2 anos. É no Brasil que eu tenho minha família, ou seja, meus filhos, tenho 3 filhos no Brasil, tenho minha mãe morando no Brasil, uma senhora com 85 anos. Eu tenho minha irmã no Brasil, a família, enfim. E foi no Brasil que eu trabalhei, que eu recolhi meus impostos para a Previdência Social. É do Brasil, ou será do Brasil, que virá a minha aposentadoria quando chegar a hora. Então acho natural que eu me preocupe com a situação brasileira muito mais do que com a situação de Portugal. Então eu acho que essas pessoas que me criticam só pelo fato de eu ter cidadania portuguesa e não brasileira não estão acrescentando em nada e só demonstram que não tem nenhum outro argumento mais válido para isso, né? Mas enfim, eu vejo com muita preocupação porque eu percebo que essa briga de torcidas em que se transformou a sociedade brasileira está longe de ter fim, ou parece longe de terminar. E isso prejudica muito o combate àquilo que é necessário, que é o combate à pandemia. O Brasil tem tem condições extremamente favoráveis para que o vírus se propague, né? Principalmente nas populações de baixa renda. Tem um sistema de saúde que, embora universal, está muito próximo de esgotamento, enfim, não há recursos. Então, eu acho que não é hora de governadores brigando com o governo federal, de prefeitos brigando com governadores.
de população fazer manifestações, é hora de entender que é um momento muito sério, que essa doença é muito séria. Essa doença, essa epidemia não foi inventada pela esquerda nem pela direita. O vírus é um fato objetivo. O vírus não conhece direita nem esquerda, nem pobre nem rico, nem cidade nem campo. O vírus é um fato objetivo científico. E, convenhamos, fica muito difícil aceitar que o mundo todo se uniu para derrubar o presidente Bolsonaro. Isso não é verdade. O mundo inteiro tem mais preocupações do que essa. Cada país está preocupado em combater o vírus dentro de suas próprias fronteiras e não há tempo para se preocupar com o presidente Bolsonaro e com as bobagens que eventualmente ele faz ou diz. Agora, acho que os brasileiros sim deveriam estar preocupados com isso. E eu não quero, esse vídeo não é para falar mal de Bolsonaro, ao contrário, é para fazer um apelo para que o Brasil encontre, de alguma forma, encontre uma maneira de pelo menos dar uma pausa, fazer uma pausa nessa briga terrível de torcida, nessa dicotomia, nessa clivagem entre direita e esquerda. É preciso que a gente tenha serenidade e que a gente tenha raciocínio lógico e conhecimento histórico, enfim, que tenha paciência, até para entender que nem todo mundo que critica Bolsonaro é comunista, ou é do PT, ou é de esquerda, e não cabe essas comparações de que quando a gente critica alguma coisa no governo é porque a gente está elogiando o governo anterior. Eu me posicionei duramente contra o governo anterior, contra o governo do PT. Tenho dezenas de artigos publicados com esse tema, então não tenho nada para justificar. Mas, da mesma forma, utilizo o conhecimento que eu tenho e aquilo que eu vejo para me posicionar contra as barbaridades que o governo Bolsonaro faz. E eu já avisava isso antes da eleição. Porque, na medida em que nós elegemos um presidente que não tem o mínimo de condições de ocupar um cargo de tamanha responsabilidade, e desculpem, isso aqui não admite contestações, isso é um fato, é verdade, é verdadeiro, isso é provado todos os dias. Mas eu não defendo que ele seja derrubado, não defendo que essa briga se perpetue, que fiquemos analisando cada palavra, cada frase que o presidente fala, até porque é perda de tempo. Ele fala o que lhe vem na cabeça, o que lhe dá na telha, e, enfim, a opinião dele só é importante porque ele é presidente, porque senão ninguém, enquanto ele falou, os 28 anos que ele falou disparates, bobagens, quando era deputado federal, ninguém ligou, porque não prejudicava o Brasil em nada. Agora sim, agora cada espirro que ele dá tem consequências terríveis, tem consequências graves, porque, claro, ele é o presidente do país, ele é o mais alto dignatário da nação. Então, nesse sentido, eu preciso apelar às torcidas para que parem de uma vez, dê uma pausa nessa briga, vamos nos concentrar em ultrapassar esse período de crise terrível e mais o que virá. O Brasil vai precisar muito de união, muito de unidade para enfrentar os graves problemas econômicos que advirão por causa dessa crise. E, de novo, isso não é da esquerda nem da direita, isso não é sequer do Brasil. Portugal está com problemas terríveis, a Europa inteira está com problemas terríveis econômicos, prevê-se aí uma grande recessão mundial, né? O PIB de todos os países está encolhendo em níveis assustadores, né? Deverá haver só em Portugal este ano, uma retração da economia da ordem dos 7%, isso num país que vinha crescendo 2,5% ao ano do PIB. A China, a mesma coisa, está com a economia muito retraída por causa dos países que são, digamos, os clientes dela, para onde vão as exportações, estarem enfrentando dificuldades. Então, quer dizer, não há culpados nem inocentes, estamos todos não no mesmo barco, porque não é verdade, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Tem gente que está num porta-aviões, tem gente que está num iate, tem gente que está numa canoa, e alguns até numa canoa furada. Mas estamos na mesma tempestade, ou seja, perpetuar a tempestade não interessa a ninguém, não ajuda a salvar ninguém. Então, o apelo tem que ser, é preciso de alguma forma, eu não sei como, mas de alguma forma buscar um consenso que permita ao governo brasileiro atravessar essa fase, focar naquilo que é necessário, que é o combate sério e eficaz a essa pandemia, e mobilizar os instrumentos que tem à disposição para reativar a economia. É preciso que seja estendido um colchão, uma rede de proteção, e agora sim é a hora do governo se endividar. O governo tem sim recursos, tem meios. Agora é hora de, talvez até
ser um pouco mais flexível com os índices inflacionários. É preferível que a inflação passe de 2 ou 3% ao ano para 5 ou 6 ou 7%, que ainda é bastante suportável, do que a ter uma economia sufocada, paralisada e quebrada. Então não é hora de de praticar aquilo que é corretíssimo do ponto de vista da macroeconomia. É hora do governo abrir os cordões à bolsa, como se fez aqui na Europa, como se faz aqui em Portugal, como se fez nos Estados Unidos. É hora do governo mostrar que está preocupado com o cidadão, investir dinheiro, se endividar ainda mais. Isso depois a gente resolve a questão da dívida lá na frente, quando atravessar essa tempestade. No momento que as pessoas precisam é de apoio financeiro, é preciso que os bancos, que o sistema bancário, que as financeiras, que o mercado ofereça financiamentos, ofereça empréstimos sem grandes burocracias para salvar milhões e milhões de empregos, milhares de pequenas empresas e micro, e ao mesmo tempo que o governo faça parte dele, que isente de impostos, que declare moratória de dívidas, enfim, é preciso que a sociedade toda se una. É preciso acabar com essa clivagem entre esquerda e direita. Isso não interessa a ninguém, neste momento pelo menos. Vamos deixar essa discussão entre esquerda e direita, entre quem tem razão e quem não tem razão, para depois, lá para a campanha eleitoral, lá para o final de 2021, 2022. Por quê? Porque nas urnas, nas eleições, que a gente deve fazer a troca, numa democracia, a troca, se for o caso, do presidente e da equipe. Não é hora de puxar tapete de ninguém, não é hora de ficar apontando erros todos os dias, pelo menos não apontando com o sentido de desestabilizar. A gente aponta erros eventualmente para tentar a sua correção, para alertar para o que está sendo feito de errado, mas não necessariamente para desestabilizar o governo. É preciso que o governo também faça a sua parte, que se disponha ao diálogo, que não venha com o discurso de ódio, que não alimente o discurso de ódio das torcidas, porque já é demais. Chegou a hora de todo mundo se unir, dos brasileiros se unirem em torno de um inimigo comum que se chama Covid-19. Eu tenho para mim, e Deus permita que eu esteja errado, que ou o Brasil acaba com essa briga, ou essa briga vai acabar com o Brasil. Por hoje é este o meu recado. Obrigado por assistir o canal Verso e Reverso. Lá no YouTube você pode clicar para ser assinante. Como eu sempre digo, você, se gostou, assine. Se não gostou, indique para os seus inimigos. E é isso, você sabe, assistir o canal Verso e Reverso, aquele canal onde eu falo o que eu quero e você concorda se quiser, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.